Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e estou junto com o professor Jacobi Fernandes para fazermos o resumo semanal do Diário Oficial da União, da semana do dia 2 ao dia 6 de dezembro de 2019. Começamos com segunda-feira e temos uma portaria no Diário Oficial, professor? Isso, uma portaria do Ministério da Justiça que criou a Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos. O ministro da Justiça, por meio dessa portaria, ele cria então a escola e revoga uma portaria anterior que também criou uma outra escola. O que nós colocamos no informativo é uma questão relativa à matéria jurídica. Então não temos nenhuma pretensão de fazer crítica a B ou C. A ideia é que a estruturação do governo federal, ela se fez por medida provisória. E esse é um caso de urgência mesmo. Um presidente que assume a presidência da República, ele estrutura todos os órgãos por meio de medida provisória, que é fazer a máquina funcionar logo, e encaminha ao Congresso, que é convertida em lei. Então, não podem os ministros depois criarem outros órgãos. Repare como é importante a participação do Congresso, e nós tivemos uma questão interessante recentemente, que foi onde é que ia ficar o COAF, e mudaram de nome. E isso ocupou as matérias, vários jornais, durante mais de uma semana. Então não pode o ministro ficar criando órgãos por portaria. Veja que ele está repetindo um procedimento. E o mais interessante, inclusive, é que a gente vai verificar que várias escolas de governo, várias que depois inclusive se transformaram até em universidade, foram criadas por documento interno, mera resolução. É o caso, por exemplo, da escola do Instituto Cesareiro Correia do Tribunal de Contas da União, que foi criado por resolução. A criação de órgãos deve ser feita por lei. Essa é a reserva legal. Na prática, pode tudo. Tá? Tudo bem. Na terça-feira, nós tivemos publicação de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e uma que a gente entende relevante aqui para a nossa audiência é a DIN, que analisou sobre a questão dos criação de cargos comissionados para atribuições executivas ou operacionais. A DIN, número 3145, do Supremo Tribunal Federal, então, fala que é inconstitucional a criação de cargos comissionados para execução de atividades meramente operacionais ou meramente burocráticas, que a função de confiança, o cargo comissionado, tem que ser utilizada em funções estratégicas, gerenciais, de gestão, e isso foi pacificado na DIN 3145 de 2019. Na terça-feira também tivemos uma resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento que fala sobre desburocratização, simplificação. Desburocratização e simplificação. Como vai ser feita agora as propostas para o Conselho de PPI? O Ministério da área envolvida, infraestrutura, por exemplo, vai fazer uma exposição de motivos, juntar um parecer jurídico também e encaminhar diretamente ao Conselho. O Conselho faz a análise, encaminha à Casa Civil, que encaminha ao Presidente da República, que baixa, então, a norma pertinente. Essa simplificação do procedimento vai dar mais velocidade. Aliás, impressiona muito a velocidade com que esse Conselho está trabalhando. O que não impressiona é a demora para publicar no Diário Oficial, porque essa resolução número 100 é de 19 de novembro, né? E foi publicada no Diário Oficial de 13 de dezembro. Essas questões da tramitação burocrática para colher assinatura e depois encaminhar ao Diário Oficial, não ocorre só nesse Conselho, ocorre em vários órgãos da administração. Na quarta-feira, nós tivemos duas normas que a gente vai destacar aqui. A primeira, a FUNASA, através da portaria 9638, publicou um processo seletivo para seleção de consórcios públicos no âmbito de resíduos sólidos. A ideia é que os municípios façam consórcio e apresentem seu projeto de tratamento, de condução da questão dos resíduos sólidos dentro do consórcio, para que a FUNASA avalie, dentro desses consórcios que se apresentam, selecione aqueles que vão receber investimentos diferenciados para os anos de 2020 e 2021. Nós tivemos também um decreto federal na quarta-feira. Isso, esse decreto é o 10.153, que é para salvaguarda as pessoas que fizerem denúncias perante a administração pública. Faz parte de um conjunto de medidas que o Brasil subscreveu em Convenção Internacional de Combate à Corrupção. Então, a ideia é que a pessoa que faz uma denúncia não pode sofrer retaliações.
E também existem mecanismos para preservar a identidade, e um mecanismo recente é a implantação do pseudônimo, né? Então, a ouvidoria, por exemplo, quando recebe uma denúncia, ela coloca um pseudônimo para que essa pessoa, o nome dela não seja divulgado. Então, vai apurar a denúncia do tio Patinhas, né? Cria um pseudônimo lá e o processo tramita o tempo todo com esse pseudônimo, e os órgãos de ouvidoria passam a ter a possibilidade de associar o pseudônimo à identidade da pessoa. É uma forma de valorizar o combate à corrupção. Sempre temos que lembrar que uma denúncia, na sua tramitação, não pode gerar danos a qualquer cidadão antes do veredito, né? E nós costumamos, no nosso país, ter a figura do denuncismo. É um tema que, inclusive, nós temos vídeo na playlist sobre esse assunto, mostrando aos órgãos como trabalhar para preservar os direitos do acusador e do acusado. Repare que agora o país se preocupa em preservar os direitos do acusador, né? Muito bem. Na quinta-feira, a gente retoma o que o Fulso comentou mais cedo sobre o trabalho que o Conselho do Programa de Parcerias de Investimento tem feito. Na quinta-feira, esse Conselho publicou 2 resoluções, uma tratando sobre a estruturação de transporte ferroviário em regiões metropolitanas e outra sobre a qualificação de projetos na área de energia, gás natural e petróleo. Na área de investimento, essas resoluções são muito significativas porque mostram onde o governo federal está focando esforços para atrair investimentos. Na quinta-feira também nós tivemos a promulgação de uma emenda constitucional, né, professor Jacobi? Isso. Essa emenda constitucional número 104 é que cria as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence. Então, essa polícia penal, né, que vai cuidar da segurança dos estabelecimentos penais. É interessante porque unifica no nosso país toda a terminologia, né? Os guardas de presídio, né, passam então a ser polícia penal, carreira especializada, né? Com certeza há uma necessidade de evolução nessa matéria, porque as pessoas, o policial normal, ele não sabe tratar adequadamente o detento. Por exemplo, o cidadão na rua, quando ele bate em alguém, ele comete um crime. Dentro de um presídio, inclusive existe a figura do processo disciplinar contra quem está preso, né? E, por exemplo, desobediência, desacato lá dentro, ele tem todo um tratamento que deveria ter norma específica. Então, se instaura processo disciplinar, né? Porque a disciplina, pouca gente sabe disso. Então, isso justifica que seja um ramo da Polícia Federal especializado. Muito bem. E na sexta-feira, nós tivemos, então, algumas notícias também que merecem destaques. Falando sobre infraestrutura, a ANTT publicou resolução sobre obras e serviços previstos para a exploração de rodovia. Então, estabeleceu programas para revisão dessas obras e serviços relativos à construção de rodovia. A Comissão de Valores Mobiliários, publicou uma resolução, uma instrução normativa, estabelecendo regras para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas em aplicações de investimento na Bolsa de Valores. E ainda tivemos no Ministério da Economia um programa de dispêndios globais para empresas estatais, correto, para professor? Empresas estatais, então nós colocamos no informativo que esse programa de investimento das empresas estatais foi aprovado, né? O que é importante a gente observar é que é uma nova aprovação, porque o exercício de 2019 está acabando. Então, é interessante que a gente faça essa reformulação durante o exercício. Poucas pessoas compreendem, por exemplo, como é que eu estou alterando um decreto do orçamento de 2019 no último mês, na última semana do ano. Na verdade, o governo vai desenvolvendo algumas ações e depois ele vem formalizando essas alterações, né? Isso tudo indica a forma ainda empírica com que a gente trabalha no Brasil, né? Os decretos que tratam de investimentos, eles vão sendo alterados e aí acaba alterando no mês de dezembro, né? E isso demonstra que o planejamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não alcançou a maturidade devida, né? E isso é assim há 10, 20, 30, 40 anos. O mês de dezembro altera seu orçamento que vigorou o ano inteiro, né? Então a gente altera em dezembro, né?
Muito bem. E essa semana, professor Jacobi, além do nosso resumo semanal, nós temos duas questões para responder dos nossos interlocutores. Isso, bem rapidinho aqui. Olha só, o decreto que trata do sistema de registro de preços... Decreto Federal 7892 de 2013. De 2013, Isso. que trata de registro de preços no governo federal, ele foi construído não para regular a atuação do servidor público honesto, mas para regular a atuação do servidor público desonesto. Então, ele acaba sendo uma norma que está cheia de regras que só atrapalham o gestor, né? Um exemplo que, inclusive, você vivenciou é a intenção de registro de preços. Olha a intenção de registro de preços. Colocaram no colo do gerenciador da intenção de registro de preços. Então, o cidadão, que é um servidor público, vai fazer um pregão. Aí vem lá na tela, não é assim? É a intenção de registro de preços, você quer transformar em registro de preços. Aí, por acaso, por descuido, ele aperta a tecla Enter. Então, com essa simples tecla Enter, ele atrasou a licitação dele em uma semana. Porque ele tem que esperar durante 8 dias as pessoas mandarem contribuições, ele tem que aceitar, incluir a demanda dele, ou recusar motivadamente. Aí ele tem que aceitar ou recusar motivadamente a inclusão de itens. Você está fazendo a licitação para compra de copo, um sujeito que é uma xícara. Posso aceitar ou não posso aceitar? Tá certo? Então, eu tenho que me responsabilizar, o gerenciador acaba tendo que se responsabilizar pela licitação dos outros. E pior, depois que ele consegue fazer essa verdadeira via crucis de conseguir soltar uma licitação com aquele idealismo de eu vou criar um registro de preços para servir para muita gente, aí vem a figura do carona. A figura do carona, o gerenciador ficou responsável, é inacreditável que alguém escreveu uma norma dessas. O gerenciador ficou responsável por definir se os estudos da demanda daquele que está pedindo adesão à ata de registro de preços podem ou não ser aprovados. Então, o gerenciador vai ter que aprovar o projeto básico do carona. Olha, isso é uma coisa que é inacreditável. Professor, isso. sabe qual é o mais grave? A AGU e o Ministério da Economia, os dois têm normas, manifestações oficiais dizendo que enquanto isso não for regulamentado, esse requisito não é aplicável. E, infelizmente, o Tribunal de Contas, na decisão dessa semana, publicada essa semana, falou que tem que seguir a recomendação. Veja só, o órgão de controle externo está determinando que o gestor público faça de preços, exige esse estudo, apesar de que a autoridade que criou essa norma, o Ministério do Planejamento atual, o Ministério da Economia, e a própria AGU entenderam que essa norma não é auto-aplicável, porque ela depende de regulamentação que ainda não veio. O que é óbvio, afinal de contas, se eu preciso se a norma prevê que eu vou fazer um estudo de viabilidade da adesão, ela tem que saber quais são os requisitos. Do contrário, cria-se o cenário que o senhor pontuou. O gestor público tem que ficar avaliando a política de investimento de contratação de outro órgão que ele não trabalha, não conhece e não tem obrigação de conhecer. E essa foi, pelo menos, a posição do Ministério um pouco mais reticente ou mais resguardada em relação ao dispositivo. E o TCU, num acordo recente, recomendou a aplicação. Nesse ponto, a gente torce aí para que, primeiro, quem foi objeto do acórdão recorra, né? O acórdão, desculpa, não é dessa semana, mas é recente, mas não é dessa semana, recorra. E, considerando que é uma recomendação, não acreditamos que exista obrigação de seguir esse dispositivo, porque existe parecer da AGU no sentido que esse dispositivo não é auto-aplicável, e no próprio site de compras governamentais, o Ministério da Economia pontua que esse dispositivo não é auto-aplicável. Então, aí é um daqueles momentos que a gente acha que o gestor público deve, fundamentadamente, contrariar a recomendação do Tribunal de Contas da União. E recorrer. E recorrer ao próprio TCU, como o Dr. Murilo colocou para nós. Veja, se aquele que está responsável pela execução da norma e que tem poder regulamentar, o Ministério da Economia tem poder regulamentar por esse decreto e entende que ainda não tem mecanismo para dar efetividade à norma, como é que se faz isso? Esse decreto, então, eu tenho sérias censuras a ele. É o mesmo que a gente chegar dentro de um presídio e pedir para o preso elaborar uma norma sobre tratamento que deve ser dispensado ao preso.
Então, quando você coloca o controlador redigindo norma e impondo norma, a norma vem com o viés de controlar o desonesto. Não tem uma norma que busca eficiência. Esse decreto, ele consolida um monte de jurisprudência restritiva ao uso do registro de preço. O artigo 22, então, e o 23 são extraordinárias pérolas que nulificam. As duas perguntas essa semana. A primeira é da Paula Albuquerque, que é uma extraordinária gestora pública, e ela atentou para o seguinte fato. No parágrafo 3º do artigo 22, diz que, estabelece a norma que as aquisições e as contratações adicionais, portanto, do carona, de que trata esse artigo, não poderão ceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. O que aconteceu? O órgão quer aderir a uma ata de registro de preços. Essa ata de registro de preços só tem um item, ok? Esse item não pode ser divisível. Uhum. É um item só. Um item só. Então, ela não pode aderir. Aí, professor, eu discordo. A gente já fez um estudo anteriormente sobre isso, porque fazendo uma construção jurídica que a gente tem de relevante, e aí eu acho que para os nossos espectadores conhecerem. O decreto, ele estabelece regras para uso do carona, ok? E ele não pode, a partir de uma regra estabelecida no decreto, limitar um poder que ele próprio estabeleceu no dispositivo. Então, se ele fala que minha adesão é de, no máximo, 50%, quando, pela característica do objeto, itens únicos, eu não conseguir fazer adesão inferior a 50%, porque das duas uma, ou o edital diz que no item unitário eu não posso ter carona, ou o edital diz que eu posso ter carona, e se é item unitário, obviamente tem que ter pelo menos uma adesão. E, portanto, existe uma contradição de raciocínio que é necessário sanar, e a gente entende que a melhor interpretação nesse caso é, no caso excepcional, onde seja inviável aderir um objeto numa quantidade mínima, ou seja, um item só, eu não consigo adquirir até 50%, eu poderia fazer carona de um item, ou carona poderia aderir àquele item de forma a solucionar essa demanda. Pois é, certamente se a gente chegar com essa questão para a pessoa que escreveu o decreto, assim, eu não pensei nesse caso. E aí aquela história, a distância de controladores e normatizadores do dia a dia. Uma coisa, por exemplo, que agora a gente viu no pregão eletrônico que não aconteceu. Foram feitos mais de 80 eventos pelo Ministério da Economia na gestão atual, buscando a contribuição da sociedade. A outra questão que nos foi apresentada diz respeito especificamente também à figura do carona. O que foi colocado aqui? Deixa eu achar as páginas aqui para trabalhar nessa visão. O que diz? O que está colocado aqui? Há dois dispositivos que parecem ter uma dificuldade de compreensão. Veja, quando o carona vai aderir, ele fica limitado a 50%. Nós vimos no parágrafo 3º do artigo 22, né? Não pode ser de 50%. E aí a Tayana, que é a nossa aluna, mandou uma pergunta para nós. Professor, aqui está colocado que o limite de 50%. Mas no artigo 12 tem um dispositivo que estabelece os contratos decorrentes do sistema de registro de preço poderão ser alterados, observado o disposto no artigo 65. O parágrafo 1º também do artigo 12 coloca: é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata. Por quê? O parágrafo 1º e o parágrafo 3º solucionaram um problema que existia. Você aditava a ata em 50%, a pessoa fazia a adesão num contrato e aditava o contrato em mais 50%. Então, agora ficou resolvido. A ata não pode ser aditada. Quem firma contrato, seja carona participante, pode editar em 50%. 25% no caso de bens e serviços, até 50% em obras e serviços e reformas. Exatamente, eu confundi. Olha só, então pode aditar o contrato em 25%, como regra geral, e no caso particular de reforma em 50%, para mais. Né? O que acontece com o parágrafo 3º? Então a dúvida que ela teve foi: eu posso aditar os 25%? Porque se eu aderir na ata de registro de preço a 50% do valor,
como é que ficaria essa questão? Na verdade, eu estou comprando além do limite permitido de 50%. Nós entendemos que são regras separadas. Justamente isso. Veja, o dispositivo não fala em que o carona não pode comprar mais do que 50%. Ele não pode aderir. Isso é um ato formal em relação à ata. O contrato tem vida própria. E essa uma grande sabedoria que tanto o decreto trouxe positivo, quanto a própria jurisprudência do TCU. O contrato pode ser aditado, a ata não pode. O contrato pode ter vigência superior à ata. O TCU tem um acordo dizendo, e esse possibilita pacificado tanto na doutrina e tanto na jurisprudência, que eu posso ter serviços continuados, prorrogados em contratos até 60 meses, excepcionalmente até 72 meses, decorrentes de uma ata de preços. Então, veja, não deve se confundir nunca as relações entre ata e gerenciador, participante de carona, e as relações entre contratado e contratante. Ainda que o contrato decorra de ata, licitação ou dispensa de licitação, o contrato segue as regras específicas estabelecidas na 8666. Isso. E como você mesmo pontuou, a gente acabou de mostrar jurisprudência muito boa do Tribunal de Contas da União e jurisprudência muito restritiva do Tribunal de Contas da União. O que a gente espera é que na nova lei de licitações o sistema de registro de preços nasça novo e que possa ser feito como é fora do Brasil, em alguns países, em que se faz uma licitação, o produto está licitado e todos que precisarem daquele produto podem comprar do licitante que venceu a licitação. Uma só. Uma pontuação, os órgãos de controle, em geral, têm decisões muito restritivas quando se fala do carona. E o argumento é relativamente válido. Era melhor nós nos juntarmos antes da licitação e fazermos a licitação em conjunto do que o professor Jacobi fazer a licitação dele e eu entrar depois da licitação como carona. Perfeito. Só que até na esfera federal, que são os órgãos onde estão mais estruturados, melhor preparados para a contratação pública, o governo federal briga para tentar fazer um plano anual de contratação em cada órgão. Imagina fazer um plano anual de contratação compartilhado entre 5, 6, 8 órgãos. É isso que o carona permite sanar. Já que eu não consigo me juntar antes, pelo menos com o objetivo de ter a possibilidade de ter do fornecedor vender para mais órgãos, ele conseguiria conseguir um preço mais vantajoso. E isso facilitaria a gestão pública, desoneraria a gestão pública, melhoraria a eficiência. Além do que, hoje, as ferramentas de tecnologia de informação que nós temos permite ter uma gestão muito mais clara das atas de preços. A gente não vive mais em 2002, 2003, 2004, 2005, onde cada região tinha sua ata de preços, as pessoas controlavam isso, panfletavam as atas. Hoje, com o uso da internet, e se Deus quiser, com a integração maior dos portais federais com os portais estaduais e municipais, seria muito fácil qualquer pessoa pesquisar qualquer ata. E até para eu comparar se a minha ata continua vantajosa, porque eu tenho outras atas para comparar. E isso tende a simplificar a gestão, se for permitido a gente usar isso para trazer esse benefício. Do contrário, esse requisito de planejamento em conjunto, prévio à licitação, corre risco de inviabilizar mesmo esses avanços que são muito positivos. E onerar demasiadamente o gerenciador. Verdade. Como está hoje. Bom, nós ficamos por aqui. Uma boa semana a todos. A primeira semana do mês de dezembro. Estamos encerrando o ano. Muito obrigado. Até mais.